Bem, a paz do Senhor para todos, uma boa tarde. Nós ficamos, eu e o irmão Edson, responsável pelo tema Santidade e Majestade de Deus, né? E debruçando sobre o texto, a gente consegue perceber algumas características a respeito da definição dessa palavra, desse tema, Santidade e Majestade de Deus, que mostra para a gente o seguinte, que é uma separação. Santidade demonstra para a gente alguém que é separado, alguém, e no nosso caso, como Deus, por exemplo, ele é, por causa da sua divindade, separado, por conta da sua essência e por conta do lugar que ele habita, né, na luz inacessível, onde homem nenhum pode acessar, aonde ninguém pode penetrar, né, aonde não existe pecado, aonde tudo é puro. Então Deus está lá no seu trono e o homem está na terra, aonde Deus o criou e tem toda a sua essência, o seu corpo, né, carnal. E por causa disso, por causa da divindade de Deus, existe essa separação. Não que Deus queira ficar separado do homem. O texto vai mostrar para a gente que o Novo Testamento vai trazer exatamente isso. Vai trazer mais sobre a intimidade com Deus, vai trazer mais sobre o amor de Deus, vai trazer Deus como Pai. O próprio Jesus fala sobre isso. Mas no Antigo Testamento, Deus no seu trono, na luz inacessível, santo, né? E o homem na terra, né? Onde Deus criou para ele habitar. O texto dá exemplo logo nas primeiras páginas a respeito da santidade, a respeito da majestade, mostrando o tabernáculo, né? Explicando a respeito do tabernáculo ali, como era a divisão do tabernáculo, o lugar do pátio onde os homens ficavam e o lugar do Santo dos Santos, aonde ia a arca de Deus, e ali estava os querubins. Inclusive o texto fala a respeito disso, que os querubins estavam ali para simbolizar exatamente a guarda da arca, assim como o texto de Isaías 6, que fala também a respeito de quando Isaías foi levado para o céu, né? Foi levado diante do trono e estavam ali os querubins com as suas respectivas asas, fazendo seu papel, né? Caracterizando o trono majestoso de Deus, ou seja, o trono sublime de Deus, o trono imponente de Deus, o trono poderoso, perfeito e sem pecado, distinto do homem, separado do homem nesse sentido, por conta da sua divindade, por conta da sua perfeição e por conta do seu todo poder, né, por conta da sua essência, que é diferente da essência do homem. Então, majestade vem desse sentido, né, separação por causa da divindade de Deus, o torna majestoso por ele ser 100%, por ele ser sem pecado. Inclusive, no texto vai citar algumas outras coisas dentro do tabernáculo também, que simbolizavam ali e mostrava para gente, e mostra para gente a ideia do trono real de Deus como é e a sua majestade. Mas a ideia central desse tema que eu percebi é exatamente isso, que por causa da divindade de Deus, por causa do seu ser Deus, né? Ele habita no trono majestoso, o trono todo-poderoso, grande, aonde só existe ele como Deus, o único Deus, né? E o irmão Edson vai dar continuidade a esse assunto, mas logo nas primeiras páginas a gente percebe claramente aí o tabernáculo mostrando para a gente essa separação que tinha que haver entre o ser Deus e o ser homem, cada um no seu devido lugar, certo? Para poder demonstrar para a gente o quão poderoso, majestoso ele é. Tem outras passagens também no Antigo Testamento que vai mostrar para a gente quando o Senhor se manifesta, né? Por exemplo,
quando a sarça está ardendo, que Deus vira para que ali o Senhor vira para Moisés e vai dizer: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar santo é. Então vai mostrar, aquele texto mostra para gente que de fato existe uma separação, né? Porque aquele que é perfeito, aquele que é majestoso, aquele que tem a majestade, aquele que tem a perfeição, aquele que tem todo o poder, se apresentou ali naquele momento. Então Moisés tinha o papel de tirar a sujeira, tirar aquilo que estava sujo. Mostra pra gente exatamente a mesma ideia do tabernáculo, né? Que existia um lugar específico aonde Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, se manifestaria por ele ter a sua essência diferente da essência do homem. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Dando continuidade aí ao vídeo, né, a explicação do João, ele fala um pouco sobre o tabernáculo, né? Nós sabemos que o tabernáculo, ele é dividido em átrio, santo lugar e santo dos santos, né? Hoje nós estamos explicando aqui esse texto que fala sobre a majestade e santidade de Deus, mas ele usa o tabernáculo como uma forma de explicar essa majestade e santidade, né? A gente tinha o pátio, ao qual eram feitos os sacrifícios, onde o povo tinha acesso, né? E lá tinha o local do sacrifício, tinha a bacia para que os sacerdotes se lavassem, sumo sacerdote. Tem um lugar santo, que é o lugar que sacerdotes e sumo sacerdotes tinham acesso, e tinha um santo dos santos, né? Que era após aquele véu, que era só o sumo sacerdote que tinha acesso, né, àquele lugar, né? E nesse tempo o povo morava em tendas, então foi criado o tabernáculo para que o nosso Deus, né, habitasse no meio do povo, o Deus de Israel habitasse no meio daquele povo. E a analogia que é feita é que esse tabernáculo, o texto fala que ele tem uma comparação com um palácio real, pois o rei, né, habitava naquele lugar. E aí o texto ele vem trazendo algumas vertentes e explicações do que continha nesse tabernáculo e fazendo essa analogia e apontando, né, para a majestade de Deus. Então, o texto diz que o tabernáculo seria o palácio real da habitação do rei no meio do seu povo, né? E aí lá ele tinha os pães, né, da proposição, que simbolizava ali, né, a carne, né, na mesa, né? E eles tinham também a questão do candelabro, né, que para dar luz àquele lugar, né, a luz do o texto diz assim, a luz do conhecimento, a luz da santidade e a luz do regozijo, né? Então, tinha esses dois elementos, todos apontando, né, para essa majestade e santidade de Deus. E ele tinha também a questão do incenso, né, que seriam as orações, né, incenso suaves às narinas, né, de Deus. E em determinado momento ele vai comparar esse incenso, a fumaça desse incenso, à nuvem teofânica, né, porque a nuvem demonstrava a presença de Deus. E aí eles vão falar sobre exegese, o texto vai falar sobre exegese e sobre uma série de situações, a qual não seria de fato uma nuvem teofânica, mas sim essa fumaça gerada por esse incenso que era considerada ali a presença de Deus, né? E aí ele vai falar também sobre a questão da necessidade do sacerdote, de todo esse preparo do sacerdote, do sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, né? Eles queimavam esse incenso para que a fumaça ali do incenso tomasse todo o lugar. Isso aí ele correlaciona a oração, né? Para que a gente possa entrar hoje, por exemplo, na presença de Deus. A gente sabe que através de Jesus é que a gente chega, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas naquele tempo, no Antigo Testamento, eles falavam que, o texto fala que todo o local era tomado por essa fumaça de incenso, e por isso o sacerdote também não morria. Então eles se preparavam
e faziam, cumpriam ali o que Deus mandou eles fazerem, né? Então eles se preparavam com tudo que tinha que fazer para que eles adentrassem o Santo dos Santos e não morressem naquele local, né? Então isso é muito representativo, né, para nós. Mas assim, o texto também ele vem falando que ali não era simplesmente, não era meramente uma simbologia de habitação de Deus, mas o texto fala que era a habitação real, né, de Deus. Ali, de fato, existia a presença de Deus. Não era meramente uma simbologia ou algo que diz, não, aqui é para dizer que Deus está aqui, né? Mas não, o texto fala que ali habitava de fato. Ali Deus habitava naquele lugar, né? O rei habitava ali dentro daquele palácio, entre aspas, né? Como o texto compara, tá? E aí ele vai falar também sobre habitação e vai falar que existia uma separação, né? Simbolizada ali por locais por conta do pecado do povo, né? Mas o que de fato ali o que Deus queria de fato era que não tivesse pecado e não tivesse essa separação. Mas Deus é santo e Deus é rei, né? Majestade. Então ele fica num local apropriado, né? E se você for fazer essa analogia, você vê, né, que ali é a sala do rei, né? É onde poucas pessoas acessam, só acessam quem ele quer, né? E na hora que ele quer. E existia exatamente dia e hora tudo direitinho para o sumo sacerdote acessar ali. Mas a gente sabe também que existia um véu e esse véu foi rompido, né, com Cristo. E a partir daí, todos os homens têm acesso ao Santo dos Santos através de Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, eu encerro aqui a apresentação para que a gente também fique dentro do tempo, mas foi de grande aprendizado. Esse texto falou bastante conosco aqui sobre majestade, santidade de Deus, usando, né, figuras e usando o tabernáculo ali como um elemento para explicação dessa majestade, como palácio, né, como lugar santo de separação, o qual Deus é santo e precisa estar num lugar reservado e você não vai acessar a Deus de qualquer forma, assim como é hoje, né? E ele fala de orações, do incenso que tem que tomar aquele lugar, né? Existe uma preparação, né? Sede santo porque eu sou santo, né? Então, tem todo, né, uma sequência para que possamos chegar, né, até a Deus, né? Mas o nosso pastor Nilton fala direto aí, o qual nenhum homem nunca viu a Deus, né? Está em João, no capítulo 1, não é isso? Tá certo? Então, deixo aqui, espero que a gente tenha explicado de uma forma satisfatória e o texto é muito rico, tá bom? E o próximo texto agora, depois do nosso, vai falar justamente sobre o antitípico, né, de Deus, né? Ou de Jesus, o tabernáculo. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe.